Ah, eu tenho aqui que ele comentou que na verdade não faz parte dessa aplicação, mas é interessante também comentar pelo fato de estar aqui no material, que são as consultas SQL. Bom, eu venho aqui na nossa conexão e vou abrir uma janelinha para comandos SQL para eu colocar meus comandos direto. Vamos dar uma estudadinha nas consultas SQL disponíveis aqui. Inicialmente, a gente tem as consultas simples. Então, seleciona todos de aula, seleciona todos de professores, mas eu poderia trabalhar assim, ó. Por exemplo, na tabela de professores, eu posso pegar o código, se eu falar todos, eu quero todos, mas eu posso falar de forma mais resumida, eu posso colocar, seleciona o nome, né? Seleciono o nome de quem? De professor. E eu posso fazer assim, como nós fizemos anteriormente. Então eu posso selecionar todos, eu posso selecionar algum campo específico de uma tabela específica. E eu posso, por exemplo, aluno, nessa tabela aluno aqui, ó. Eu vou escolher só o nome e a idade. Então eu posso fazer assim, ó. Seleciona o campo nome e seleciona o campo idade. Só que eu queria que o nome viesse com um rótulo como se fosse aluno mesmo, aluno e a idade. Então eu posso dar um nome para esse rótulo, por exemplo, olha só, vou copiar, vou jogar lá nesse comando aqui e vamos executar. Opa, tira aqui. Pronto, aqui ó, você viu ó? O campo chama nome, mas aqui no cabeçalho apareceu como aluno, porque eu disse que eu queria como se fosse um aluno. E a idade aqui, ó, Link, Underlay e o King são os dois que eu tinha lá na tabela aluno. Então, a gente pode simplesmente ir fazendo as nossas consultas simples desse jeito. Bom, aqui também no material, ele aborda o Left Join, que é a junção de tabelas externas. Nesse caso, olha que parâmetro interessante esse daqui, ó. Vamos executar ele e aí vamos tá aqui. O que apareceu aqui pra gente, né? Vamos dar uma analisada. Ele selecionou o campo matéria da tabela aula, o campo carga da tabela aula e o campo nome da tabela professor. Veja, eu estou chamando campos de tabelas diferentes. Então, mas eu não quero que venha professor que não tenha aula, por exemplo. Então eu quero trazer a matéria, a carga e o professor daquela matéria. Então eu tenho que vincular isso de alguma forma. Então tá aqui, ó, aula, seleciono de aula, tá aqui. Left join, juntando a esquerda com quem? Com o professor. Mas qual que é eu vou juntar tudo? Não vou juntar tudo. Eu tenho uma cláusula que diz aonde o código a chave estrangeira de professor, o código de professor estrangeira que tem lá em aula, então a chave estrangeira, tá vendo? For igual ao código do professor. Olha só, eu identifico isso aqui como índice, olha só, a chave estrangeira aqui, ó. Eu criei como índicezinho ali, ó. Eu tenho aqui código de aluno, tá vendo? Então, desculpa, aula professor, código professor, né? Exatamente, é isso mesmo. Aula, aqui, ó. Aqui, ó. Aula, código de aula, código... eu tô confundindo. Tô confundindo. Aqui, ó, aula, ponto, professor, código, professor, igual, na tabela professor, igual. Aí eu mando ordenar pela matéria da aula. Pronto. Vejam que se eu tivesse mais matérias, ele ia mostrar as matérias aqui. E ele ia fazer a relação com o professor em função da matéria. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, eu tava viajando, mas eu tenho aqui, ó, o campo do professor, os índices e as chaves. Lá, código do professor. É por isso que a gente faz essa relação de um com o outro através desse campinho. Bom, nós temos ainda uma consulta mais complexa ainda, que é a consulta mais ampliada ainda, que é essa consultazinha aqui, ó. Como é que a gente lê essas consultas de left join da esquerda para a direita? Então, olha só. Primeiro, eu vou pegar matéria da tabela aula, nome
da tabela professor, nome da tabela aluno e a idade do aluno. Veja, eu estou relacionando quase todas. Dentro daquele conceito, aluno está lá do outro lado, ele passa por uma tabela ainda chamada de relacionamento de aluno-aula. Então, olha só, ele vem aqui, ó, from, seleciona a aula from, aonde a aula estiver vinculada com o professor naquela relação que nós fizemos anteriormente. Ou seja, é só pegar os professores que estiverem em aula. Agora, junta essa relação aqui, ó, na tabela aluno-aula, aonde o código de aula do aluno, né? O aluno, aula, código do aluno, aonde eu tenho essa vinculação, ó, da aula, código de aula com a tabela aula. Ou seja, eu só vou pegar dessa tabela de junção o que eu tiver relação lá na tabela de aula. Ou seja, eu tenho lá aula, matéria e professor, então eu vou relacionar ali. O que eu tiver relacionado aqui, eu jogo lá no aluno-aula, que é essa tabela intermediária. Finalizando, eu faço um left join dessa relação aqui, porque essa relação aqui só me pega o que eu tenho nessa tabela que tem em aula. E agora, se eu pegar os alunos, vou pegar os alunos que tem naquela matéria. Então aqui eu faço left join junta com todos os alunos, aonde o que? Aluno-aula, aluno, código de aluno, for igual ao que eu tiver lá na tabela de aluno, com o código de aluno relacionado nessa tabela aluno-aula. Bom, a partir desse instante, eu digo que eu quero, onde a ID do aluno for maior do que 1, que eu quero pegar todos, ordenando pela matéria. Então veja, vai me trazer. É meio confuso a princípio porque eu estou indo muito rápido, mas olha só. Ele pegou a matéria da tabela aula, relacionou com todos os professores que dão as matérias. É que só tem uma matéria, né? Aí ele falou assim, olha, aonde tiver a matéria lá no aluno aula, pega. Aí, desse resultado, onde tiver lá na tabela de aluno, pega. Então ele pegou o Wanderlei, que faz informática, ele pegou o Kim, que faz informática. E eu poderia fazer uma restrição, eu quero somente os alunos que tenham acima de 23, como está na apostila. Então se eu pegar aqui e fizer essa consulta agora, vejam que o Kim sumiu do nosso resultado final. Tá? Espero tê-los atendidos e com isso a gente fecha essa unidade de banco de dados.